Fala, galerinha do Evolab. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, é um dos meus temas preferidos de todos esses temas que eu vou tratar ao longo das aulas de ecologia, que é sobre o fluxo de matéria e energia. Então, bora lá. O que a gente viu até agora? Até agora, a gente trabalhou um pouco sobre o que é o conceito de vida, quais que são os conceitos de espécie. E a gente tem também a classificação biológica, que é um tema importante na biologia, em que se busca agrupar os organismos dentro de grupos grandes, de acordo com características similares, ou separar grupos de acordo com as suas diferenças. Então, se vocês verem, a gente parte desde a vida, aumentando um pouquinho até a espécie, que é um grupo muito aparentado de indivíduos, até a classificação biológica, a gente está vendo como, desde da menor unidade que é a vida, até a espécie, até o conjunto de várias espécies, a gente está vendo o interesse da biologia em entender como funcionam os indivíduos, como funciona a vida, como funcionam esses indivíduos, e a partir do momento que esses conceitos foram definidos, você percebeu que cada vez é necessário subir um pouco de nível para entender a função desses organismos. Então, vida por si só é legal definir, é muito importante, como a gente viu, mas é preciso entender o conjunto dos organismos similares, a espécie. Mas a espécie sozinha não é necessário para caracterizar esse indivíduo ou essa espécie. Você precisa entender a relação com os outros indivíduos de espécies distintas. E agora a gente vai dar um passo para frente, ou seja, a partir desse questionamento de conhecer individualmente os grupos é suficiente? Bom, para entender as relações evolutivas entre eles, entender o papel deles na natureza, será que é suficiente somente entender como que os organismos da mesma espécie se relacionam entre si e como eles se relacionam com outros organismos vivos? Ou será que é necessário entender um pouquinho mais? Bom, a partir desse questionamento, então, a gente entra nas definições de ecossistema. O que é o ecossistema? Bom, uma das primeiras pessoas que realmente cunhou esse termo ecossistema e que tentou dar uma definição bem precisa a ele foi o Arthur Tansley, em 1935. Ele diz que o ecossistema ele é um sistema total, físico e biológico, incluindo organismos e ambiente inorgânico, interagindo uns com os outros. E o que isso quer dizer? Bom, a gente vai olhar essa foto aqui. De acordo com as últimas aulas, o que seria importante para a gente? Bom, definir se esse peixe aqui ele é vivo. Definir se essas algas, esses conjuntos de corais aqui, se eles estão vivos. Ótimo. Definir se eles são de espécies diferentes ou da mesma espécie. Ótimo, definimos. E definir quais que são as relações que aparentam ou distinguem esses dois organismos. Perfeito. Mas agora a gente também tem a noção que é preciso levar em conta o ambiente em que eles estão inseridos. Não só as partes bióticas, ou seja, relacionadas à presença de vida, como também as partes abióticas, ou seja, o meio em que eles estão sendo inseridos aqui, no caso meio aquático, a profundidade na água que eles estão, a proximidade do leito, né, do fundo do mar, qual é o tipo de terreno que forma o fundo do mar. Então, quando a gente pensa em ecossistema, principalmente aqui olhando sobre a perspectiva de Arthur Tansley, e que vai ser transmitida para os próximos estudiosos de ecossistema, é que para a gente compreender realmente o papel dos organismos e como que funciona esse equilíbrio na natureza, é necessário levar em conta as porções bióticas, né, as porções biológicas, segundo o Arthur Tansley, né, então as espécies, o número de organismos que está envolvidos, o tipo desses organismos, e também o sistema físico, né, que inclui um ambiente inorgânico, ou seja, o meio, o solo, os gases que estão dispersos, tudo aquilo que não é vivo, beleza? Depois, então, do Tansley vem o Eugene Odum, em 1950, e vem com essa definição que hoje é a base para o que a gente tem noção de ecossistema na ciência atualmente, e ele diz que um ecossistema é uma unidade básica da natureza, formada por sistemas complexos que interagem entre si, compostos por elementos bióticos, que são os organismos vivos, como eu mencionei anteriormente, e os abióticos, que são elementos não vivos, como eu mencionei, que são a água, o ar e o sol. Mas o que significa essa frase super complexa? Bom, o primeiro termo que eu gostaria de destacar aqui é a unidade básica. Isso é essencial. Por quê? Quando a gente tem um sistema, a gente está tentando entender um carro, não é necessário que a gente compreenda as peças que o formam? Então, quando a gente fala do ecossistema como unidade básica da natureza, a gente entende que ele é uma pecinha essencial, que dentro dele, dentro dessa pecinha, ele vai ser essencial por desempenhar um processo dentro desse sistema. Nesse caso, um processo biológico. Então, um ecossistema, ele é a peça fundamental para processos que garantem a estabilidade da natureza, como, por exemplo, a ciclagem dos nutrientes, a regulação do clima e vários outros exemplos que a gente pode citar.
Outra parte importante da definição de Odum para ecossistemas é essa designação agora propriamente dita entre os elementos bióticos, que são os organismos vivos, naquele caso do exemplo, os peixes, as algas, os corais, e os abióticos, que são os elementos não vivos, né, como água, solo, ar, gases dispersos e tudo mais. Aqui, então, para Odum, quando a gente olha para esse sistema, o que a gente vê é um equilíbrio, uma peça fundamental para a manutenção do equilíbrio do oceano como um todo. Então, a gente tem as porções bióticas, como eu mencionei, que são os peixes, as outras espécies que estão aqui presentes, as algas, os recifes de corais. Quando eles interagem com a água, o solo, os gases dispersos, eles influenciam em processos do microambiente que está localizado lá e até do macroambiente marítimo. Uma outra coisa importante sobre a definição de ecossistema para Odum é que ele diz que os ecossistemas eles são formados também por fluxos de energia e nutrientes. A manutenção desses fluxos, né, e o equilíbrio do ecossistema como um todo está relacionado com a diversidade biológica. Por isso que eles devem ser estudados, preservados e mantidos, né? Bom, então vamos falar primeiro de energia. O fluxo de energia no ecossistema. De onde que vem a energia dos sistemas biológicos? Eu pergunto para vocês. Por exemplo, quando esse coelhinho aqui, ele está ali no chão, se alimentando, e do nada ele começa a correr muito rápido de um predador. De onde ele tira energia para esse estirão de velocidade? A mesma coisa, da onde que uma mãe tira energia para produzir uma prole? Da onde ela tira energia para alimentar essa prole, para caçar para essa prole, para ter todo o cuidado parental necessário? E da onde é que a gente tira energia para evaporar água, para evaporar moléculas da nossa pele na forma de suor? Da onde vem energia para aquecer o nosso corpo? O Sol, ele é a principal e maior fonte de energia nos sistemas biológicos, e ele incide sobre o nosso planeta em níveis de intensidade variados, né, de acordo com a angulação e a posição dos continentes e das regiões marítimas, né, em relação ao Sol, isso muda o eixo de incidência dos feixes e também muda a intensidade de radiação, e isso influencia completamente na capacidade de produção desse ecossistema. Outra maneira de obtenção de energia é pela energia liberada pelas reações químicas. Isso acontece muito mais raramente do que a gente imagina, e esses organismos são capazes de aproveitar a energia proveniente de uma reação química, eles estão somente localizados em ambientes extremos, como, por exemplo, fontes termais. Bom, e como que essa energia entra nos seres vivos? Poxa, pensa na gente, nos seres humanos. Se a gente está no sol, a gente absorve sol, a gente toma sol, a gente tem energia? Bom, eu acho que não, porque senão uma pessoa que toma muito sol ia ser carregada para toda a vida, né? A gente funcionaria como um painel solar. A gente deveria ficar lá no sol, carregando as energias, e a hora que desse energia suficiente para sair e fazer alguma atividade, a gente sairia, mas depois tinha que voltar a recarregar. A gente sabe que não é isso que acontece. Bom, então, os únicos organismos que conseguem usar diretamente, pegar essa energia que vem do Sol e transformar ou disponibilizar para que os outros organismos a consumam, são chamados de organismos fotossintetizantes. O que significa fotossintetizante? Ou fotossíntese, que é o processo pelo qual eles fazem essa fixação de energia? Foto é luz, síntese, formação. Então, o que eles fazem? Eles utilizam a luz, a energia que vem do Sol, para sintetizar compostos altamente energéticos que vão servir como fonte de energia para os próximos organismos que não são capazes de fazer fotossíntese. No caso dos organismos que usam essas energias liberadas por reação química, a gente chama eles de organismos quimiosintetizantes, ou seja, que usam a energia das reações químicas para formar outras moléculas energéticas. Tudo bem? Bom, a gente vai seguir um pouco agora principalmente falando sobre os organismos fotossintetizantes, mas tenham em mente que também existe a quimiossíntese. Beleza? Então, vamos lá. Quais são os organismos fotossintetizantes? Os organismos fotossintetizantes são as plantas, as algas e algumas bactérias. O que esses organismos fazem? A partir da energia do Sol, então, como eu mencionei, essa energia solar, essa radiação solar, ela é absorvida, e dentro desses organismos fotossintetizantes, eu tenho aqui um exemplo de uma célula vegetal. Dentro dessa célula vegetal, existem organelas que vocês já conhecem, que se chamam cloroplastos. Dentro dos cloroplastos, existe uma molécula chamada clorofila. Então, todos os organismos capazes de fazer fotossíntese são aqueles que possuem essa moléculazinha de clorofila. E o que tem
de tão especial na clorofila? Ela é capaz de pegar a energia em forma de radiação que vem do Sol e o gás carbônico que está disponível e disperso no ambiente e transformar em moléculas orgânicas. Aqui eu dei um exemplo da glicose, ou seja, uma molécula complexa, né, formada por várias cadeias carbônicas intercaladas com oxigênio. E o que é o especial? Bom, para formar essa molécula extremamente complexa e juntar os carbonos um ao outro, o que é necessário? É necessário que essa radiação exista, essa energia exista. Então, a energia que vem do Sol, ao passar pela clorofila e desencadear, é claro, uma reação, uma sequência de reações a partir da clorofila, ela é armazenada dentro dessa molécula orgânica que é a glicose. Certo? Então, isso é o que a gente diz de molécula extremamente energética. Dentro das ligações dessa molécula, aqui onde eu pintei de amarelo para vocês, existe alta energia. E uma vez que essa molécula é quebrada, essa energia vai ser liberada para que o organismo consiga usar para fazer suas funções, como, por exemplo, correr, andar, se reproduzir. Bom, então a gente tem aqui esses organismos que eles são chamados de fotossintetizantes, como eu mencionei, mas eles também têm um outro nome muito especial, que são autótrofos, ou produtores, que são os organismos que conseguem produzir, a partir de matéria inorgânica e radiação solar, matéria orgânica altamente energética para conseguir fornecer energia para os demais organismos que estão presentes naquele ecossistema. Tá? Bom, então, a partir do momento que esses organismos autótrofos ou os produtores formam essas moléculas orgânicas, elas vão passar a fazer parte das células de armazenamento, vão passar a fazer parte das estruturas desse organismo, ou seja, das folhas, dos caules, no exemplo das árvores, e essa energia também vai ser dissipada, porque em todo processo, a gente sabe, né, a segunda lei da termodinâmica, todo processo, ele não é 100% eficiente, então sempre há dissipação de energia, principalmente na forma de calor. Bom, mas a energia que foi armazenada na forma de células, na forma de estruturas, ou seja, moléculas orgânicas altamente energéticas, ela vai passar para os demais organismos que não são autótrofos, que não conseguem fixar essa energia solar em moléculas orgânicas. Aqui eu tenho um exemplo de um desses organismos. Então, faz de conta que a gente tem uma gramínea aqui que conseguiu fazer fotossíntese e fixou a energia solar em uma molécula orgânica altamente energizada. Bom, esse coelhinho aqui, ele se alimenta, né, de folhas, folhagens, ele é um herbívoro. Então, ao se alimentar desses organismos autótrofos, dos produtores, o que acontece nesse coelhinho? Bom, ele vai consumir glicose, ele vai consumir celulose, que são essas moléculas altamente energéticas, e nas células desse coelhinho pode acontecer a seguinte coisa, né? A glicose e a celulose, elas podem ser quebradas para fornecer energia para esse coelho. Essa energia, ela pode ser dissipada na forma de calor, ou seja, na transpiração, por exemplo. Ela pode ser empregada na geração de prole para esse coelhinho, ou ela também pode ser empregada no crescimento desse animal. E isso a gente chama de produção de biomassa. Tá legal? Ou seja, o coelhinho ele era menorzinho, por exemplo, era um filhote, e conforme ele vai se alimentando, essa energia que ele tira dos produtores, ela vai ser empregada para constituir, por exemplo, tecido muscular, cartilagem para esses animais. Tudo bem? Essa energia, ela também pode ser liberada na forma de moléculas não degradadas no intestino desse animal. Então, elas nem chegam nas células. Então, elas estão aqui na matéria fecal, né, nas fezes desse organismo, como moléculas ainda altamente energéticas que não foram aproveitadas para esse organismo. E quando chega, por fim, a morte desse organismo, a gente também vai ter muitas e muitas moléculas orgânicas altamente energéticas que estão dispostas no ambiente, certo? Então, esses são alguns dos destinos da energia consumida a partir dos autótrofos. Então, aqui no ambiente, eu coloquei aqui esse resuminho do que acontece, né? Então, o coelho se alimenta do autótrofo, ele usa energia, por exemplo, para criar biomassa, para crescer, e também há um pouco de energia dissipada na forma de calor e tudo mais. Esse organismo, o coelho, ele é chamado de heterótrofo. Todos aqueles que se alimentam dos autótrofos e que não são capazes, portanto, de produzir a sua própria molécula orgânica altamente energizada, ou seja, não são capazes de absorver a radiação solar e fixar em moléculas orgânicas, são chamados de heterótrofos. O jeito mais simples de dizer isso é que os heterótrofos não são capazes de produzir a própria energia ou compostos orgânicos. Então, eles têm que se alimentar de organismos produtores, ou seja, os autótrofos. Nesse caso, esse daqui é um consumidor, nós chamamos esse organismo de consumidor, e ele é herbívoro, né? A primeira etapa é se alimentar de folhas. Então, ele foi o organismo que se alimentou da energia das moléculas orgânicas que estavam presentes nos autótrofos e incorporou
transformou agora em sua biomassa, ou seja, em sua carne, por exemplo, para que seja passada para outros organismos. Beleza? Então, vamos seguir essa ordem. O que chega agora? O que entra agora nessa nossa relação? É o próximo consumidor. Bom, a gente tem esse coelho no organismo, ele é um consumidor heterótrofo, dissipou energia, entrou energia para formar biomassa, e agora essa serpente vai se alimentar desse coelho. O que vai acontecer na serpente? Bom, a serpente vai se alimentar do coelho da mesma forma como aconteceu com o coelho. Essa alimentação vai passar, vai ser digerida, uma porção dela vai para as células para ser utilizada e uma porção vai ser dissipada nas fezes, ainda como matéria orgânica altamente energética. A parte que foi utilizada, a matéria orgânica utilizada e quebrada para gerar energia para a cobra, ela vai ser utilizada, por exemplo, perdida, né, na dissipação de calor, segundo a segunda lei da termodinâmica. Ela vai ser usada para gerar prole e também vai ser usada para a produção de biomassa, ou seja, crescimento desse organismo. E, por fim, ao final da vida dessa serpente, muita da matéria biológica, orgânica, altamente energética, que está presente na biomassa dessa serpente, vai ser disponibilizada no meio ambiente. Tá legal? Então, aqui, a gente chama essa serpente, né, esse organismo que se alimenta de outros consumidores, ele se chama carnívoro. Ele também é um organismo consumidor, ele também é um organismo heterótrofo. Porque da mesma forma como o coelho, ele não é capaz de produzir sua própria energia. Mas a diferença entre esse consumidor e o coelho, né, é que no caso da serpente, ela é uma carnívora, ou seja, ela se alimenta da biomassa que foi produzida no herbívoro a partir do consumo dos produtores autótrofos. Tudo bem? Lembrando, mais uma vez, que a gente ainda tem aqui energia sendo dissipada e energia, por exemplo, sendo convertida na produção de biomassa. Mas aqui poderiam ter outras serpentezinhas, que eram os filhotinhos, por exemplo, dessa serpente, que também seria destino dessa energia advinda dos herbívoros. Tá legal? Bom, e como eu mencionei, o que acontece? Todos esses organismos dispensam matéria energética nas fezes e também, quando eles morrem, eles também dispersam matéria orgânica altamente energética na natureza. E o que acontece com essa matéria altamente energética? O que acontece com essa energia que está encapsulada nessa matéria orgânica? Ela vai ficar aí para sempre? Não vai ser usada para mais nada? Bom, na verdade, ela vai ser usada sim. O que acontece? A partir então da disposição das fezes e também dos corpos dos animais mortos, essa energia vai ser utilizada por organismos chamados de decompositores. Eles são os vermes, os fungos ou as bactérias. Eles são capazes, então, de pegar essa matéria orgânica morta, essa matéria orgânica em decomposição, e transformar, então, pela alimentação, pela quebra, né, dessas moléculas orgânicas e obtenção da energia, em, por exemplo, biomassa para crescimento desses vermes, fungos e bactérias, para reprodução, e também essa energia vai ser dissipada na forma de calor. Tudo bem? Então, quando a gente coloca aqui na nossa relação, a gente consegue ver que a energia, a radiação solar, foi fixada, né, nas moléculas orgânicas pelos autótrofos ou produtores, consumida por esse primeiro consumidor heterótrofo herbívoro. Esse heterótrofo herbívoro é consumido por um heterótrofo carnívoro, e quando todos esses organismos morrem e depõem suas fezes na natureza, entra então o papel dos decompositores, que vão então absorver, que vão assimilar toda essa energia final e transformá-la em crescimento, reprodução ou dispersão. Bom, então quais que são os possíveis destinos da energia num ecossistema? É possível ter a produção de biomassa, que eu comentei que é a assimilação, ou seja, o crescimento do organismo, incorporação dessa energia como maneira de formar novos tecidos, formar novas células. Ela também pode ser destinada para reprodução, ou seja, geração da prole. Geração também de trabalho ou dissipação como calor. No caso de trabalho, eu estou dizendo movimento, corrida do coelhinho que a gente mencionou antes, e dissipação como calor, principalmente na perda energética que acontece durante esse trabalho, e que eu representei ali no começo da aula como um suor. Quando a gente faz trabalho de correr, um pouco desse trabalho ele é dissipado na forma de calor. Esse calor precisa sair do nosso corpo, porque o nosso corpo, o nosso organismo, ele tem uma regulação de temperatura constante. Então, esse calor, ele é dissipado, ele evapora, ele causa a evaporação, né, da água que está no nosso organismo, parte da água que está no nosso organismo, e sai na forma de suor.
E essa energia, ela também pode ser acumulada de duas formas, a partir da morte do organismo e nas fezes. Nesse caso, a gente tem matéria orgânica altamente energética disposta na natureza. E quando essa matéria orgânica sofre ação dos decompositores, ela é, mais uma vez, utilizada até a sua finitude por esses organismos ou dissipada. O que isso dá ideia para a gente? Bom, quando a gente usa as palavras transferência, dissipação e consumo, a gente tem a ideia de que energia, na verdade, ela é um fluxo, ou seja, ela entra no ecossistema pelos produtores e ela é utilizada pelos consumidores até que ela acaba, ou seja, não tem reciclagem de energia. Ou a energia é usada para a produção de biomassa e, consequentemente, reutilizada e dissipada pelos próximos organismos da cadeia, ou ela é dissipada pelo próprio organismo que a consome, né? E existe, inclusive, uma regrinha bem interessante. Hoje ela já não é tão utilizada, e na ciência a gente não trata ela como uma absoluta verdade, é mais uma média do que acontece na natureza, mas que vocês podem chegar a ver em alguma prova, algum livro que vocês estiverem lendo por aí. Se diz que do produtor até o consumidor heterótrofo, somente 10% de energia é passada, ou seja, o heterótrofo, ele só come 10%, ele só consegue agregar 10% de energia que esse produtor fez, tudo bem? Então tem essa regrinha de passar 10% a cada consumidor, beleza? Bom, então a gente falou de energia, vamos falar um pouco de matéria. Onde é que tem esse link entre matéria e energia? Bom, a gente viu lá nas partes anteriores da aula que a energia ela é assimilada, né, numa sequência de reações que envolve a clorofila, na forma de ligações de moléculas orgânicas. Ou seja, a gente tinha o gás carbônico, que é uma molécula inorgânica, sendo transformado numa molécula orgânica altamente energética. Quando a gente fala de gás carbônico, matéria orgânica, isso é matéria, como o próprio nome diz. Então é aí que a gente começa a entender essa interação entre matéria e energia nos ecossistemas. Bom, então aqui eu trouxe para vocês um resumo do que eu acabei de falar, né? A gente tem a matéria inorgânica na forma de gás carbônico e água sendo fixada pelos produtores, ou seja, a partir da incorporação de energia, em matéria orgânica, aqui, como, por exemplo, na forma de glicose, e também na liberação de matéria inorgânica na forma de oxigênio. Essa é uma reação que a gente chama de fixação. Nesse caso, essa reação é da fotossíntese. A gente tem também a reação, o processo inverso, que é a respiração celular, ou seja, onde os organismos consomem a glicose, a matéria orgânica altamente energética, com essa matéria inorgânica, o oxigênio, formando gás carbônico e água. E, é claro, liberando energia para o trabalho celular. Então, o fluxo de matéria acontece nos ecossistemas da seguinte forma: os produtores eles incorporam gás carbônico, oxigênio, água para a formação de matéria orgânica pela fixação e liberação de mais gás carbônico pela respiração. Esses organismos consumidores, então, eles se alimentam dessa matéria orgânica, a degradam para a geração de energia e liberam, então, novamente matéria inorgânica na forma de gás carbônico e consomem oxigênio e água, que também é liberado e transformado em gás carbônico e água, liberados na respiração, liberados na transpiração, e também um pouco de matéria orgânica, ela vai ser dispensada no ambiente na forma das fezes. Tá? Então, esse consumo segue ao longo dos consumidores até que chegue a hora da morte desses organismos, que também culmina na disseminação de matéria orgânica ainda complexa no organismo. Essa matéria orgânica, tanto dos organismos mortos como das fezes, serve de alimentação para esses organismos decompositores que a quebram até o seu fim, até que se transforme completamente em matéria inorgânica, que é devolvida ao meio ambiente, juntamente dessas demais dissipações de matéria inorgânica ao longo, né, dessa sequência de consumo, fazendo com que isso seja, na verdade, um ciclo, né? A matéria se comporta de forma cíclica no meio ambiente, ou seja, ela sofre uma sucessão de transformações de matéria inorgânica para orgânica e vice-versa. Tudo isso também muito relacionado com a energia, porque essa transformação de matéria orgânica e inorgânica, né, nesse ciclo, faz com que os organismos possam acumular e dissipar energia. Tá? Então, como eu mencionei, o próprio título está mencionando, o destino da matéria no ecossistema é transformação em matéria orgânica para a geração de biomassa e transformação dessa biomassa em matéria inorgânica mais uma vez. Essa palavra transformação dá a ideia para a gente de que, na verdade, a matéria se comporta, como eu mencionei, de forma cíclica na natureza. E da onde que vem, então, toda essa matéria? Se a matéria está funcionando de maneira cíclica, significa que ela é finita e que ela está sempre se reciclando. Da onde vem toda essa matéria?
matéria? Bom, toda essa matéria foi gerada num evento que acho que todo mundo aí conhece, que é o Big Bang. Ela também é formada, a maioria dos átomos que a gente tem no universo hoje, né, foram formados no Big Bang e também são formados, por exemplo, por estrelas e supernovas, tá? Então, a matéria ela é finita e se comporta de maneira cíclica no universo, enquanto que a energia ela se comporta de maneira como um fluxo, tá? E é isso que eu vou falar para vocês nessa conclusão da aula, que é qual que é a importância dos autótrofos e heterótrofos, então? Qual que é a importância da gente separar organismos em autótrofos e heterótrofos, principalmente no contexto da energia e da matéria? Bom, os autótrofos, eles são essenciais para os ecossistemas, porque eles são aqueles que conseguem fixar, capturar a energia, são os únicos que conseguem pegar essa energia da radiação solar e disponibilizar para os demais organismos que estão no ecossistema na forma de moléculas orgânicas altamente energéticas. Então, eles transformam a energia do Sol em ligações entre os átomos de carbono para formar essas matérias orgânicas altamente energéticas. Essas ligações, então, vão ser quebradas pelos organismos na respiração, em outros processos, e vão liberar energia para a transformação, então, desse organismo em, por exemplo, reprodução, crescimento, no caso da formação de biomassa, perda no calor, dissipação nas fezes ou também na morte. Enquanto que os heterótrofos, eles são essenciais para o ecossistema porque eles reciclam a matéria. Ou seja, eles consomem aquela matéria orgânica que foi formada pelos produtores, né? E eles transformam essa matéria orgânica em matéria inorgânica, por exemplo, consomem a glicose, liberam gás carbônico, liberam água e também transmitem essa matéria orgânica, cada vez menos matéria orgânica, né? Porque há dissipação ao longo da cadeia. E os próximos organismos da cadeia continuam processando essa matéria orgânica que se transforma em matéria inorgânica, que entra nos produtores mais uma vez para ser transformada em matéria orgânica. Tá, então vocês entendem, acho que deu para captar muito bem que a matéria funciona como um ciclo, enquanto que a energia funciona como um fluxo, e a relação, então, dos autótrofos para capturar essa energia e entrar no fluxo, e a importância dos heterótrofos para reciclar essa matéria ao longo do ecossistema. Tá legal? Então é isso que eu tinha que mostrar para vocês hoje. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui embaixo, que eu vou tentar sempre responder. E no demais, até a próxima aula. Muito obrigada.